Recording in progress. Nessa área que eu estou entrando, posso precisar disso no Brasil, com certeza eu vou precisar. Boa noite. Boa noite a todos presentes e também aos associados e convidados na sala virtual. Eu declaro aberta a nossa atividade de Assembleia Geral, conforme o Estatuto, publicado no jornal, edital de convocação para a Assembleia Geral Ordinária de apreciação do balanço financeiro e patrimonial da Associação Nacional dos Agentes de Segurança Institucional do Ministério Público da União, Escola Superior do MPU e CNMP, AGEMPO, biênio 2020-2022. Sexta-feira, 22 de julho de 2022. A AGEMPO, Associação, do uso de suas atribuições legais, o que confere o Estatuto Social, em seu capítulo 3, artigo 12, 13, 14, 17 e 18 da seção 1, convoca seus associados, em pleno gozo de seus direitos e deveres, a participar da Assembleia, na modalidade híbrida, presencial e virtual, a partir de 19 horas em primeira chamada, com quórum de 1/3. E não havendo quórum, iniciará às 19h30 a segunda chamada com qualquer número de associados presentes para a prestação de contas da AGEMPO. Períodos: diretoria, primeiro exercício, setembro de 2020 a agosto de 2021, e diretoria, segundo exercício, setembro de 2021 a maio de 2022. Nesse intervalo agora de 30 minutos entre a primeira e a segunda chamada, darei alguns avisos, alguns informes, e vou disponibilizar de 5 a 10 minutos com o companheiro Otto falar sobre o curso, Então ele vai apresentar aqui durante esses 30 minutos, eu vou fazer os informes e vou abrir a palavra para o Otto. E também já agradecer aqui a presença da companheira Rita, da AFIP, presente aqui no prestigiando nosso evento. Obrigado pela presença. E agora vai começar os avisos, Está acontecendo nesse momento na associação, junto em parceria com o SINDIMPU, a pesquisa sobre saúde dos agentes. Então, vocês já devem ter recebido por e-mail e está nas redes sociais a questão da pesquisa, que a AGEMPO e o SINDIMPU, sua diretoria e seccionais estados afora, comemoram os esforços na contratação da empresa de educação física para um importante estudo focado na saúde dos agentes de segurança institucional, sendo escolhido a Sports Crew para isso. Acompanhe os passos a serem seguidos para a melhor adequação ao TAF, teste de aptidão física, transformação vivida pelo cargo de agente de segurança. Assim, apresentamos para o presente instrumento, que foi elaborado com o objetivo de identificar o perfil do estilo de vida, hábitos de atividade física e comportamentos relacionados à saúde dos agentes de segurança institucional. Por informações obtidas, será elaborado um relatório técnico-científico a fim de subsidiar ações estratégicas para estimular a adoção do comportamento positivo do estilo de vida dos servidores no tocante na área de segurança institucional, visando a melhoria e a defesa do cargo. Esta é uma parcela de contribuição e, de novo, agradecendo o apoio do SINDIMPU nessa empreitada. Outro aviso, que para os associados da AGEMPO e também os filiados do SINDIMPU, foi lançado o edital de convocação número 7 de 2022, terceiro encontro nacional dos agentes de segurança institucional. A diretoria executiva colegiada do SINDIMPU, Conselho Nacional e Escola Superior, em conformidade com a decisão do Colégio de Diretores Seccionais, realizada em Brasília de 20 a 21 de julho, solicita préstimos às sessões sindicais do SINDIMPU, no sentido de enviar pelo menos um agente de segurança institucional de sua base territorial para participar do terceiro Encontro Nacional dos Agentes de Segurança, que será realizado em Brasília, Distrito Federal, no período de 25 a 28 de agosto de 2022, tendo como pauta item 1, a apresentação do planejamento estratégico participativo dos agentes de segurança institucional 2022-2027, após várias reuniões virtuais com as bases estaduais, elaborado por iniciativa de um grupo de trabalho, que eu nomino agora.
Eduardo Ferreira Júnior, da PR do Rio Grande do Norte, Hernandes Isidro Neto, da PR de Rondônia, Ciro Santos Alves, PR da Bahia, Wesley Pereira Rezende, PR do Paraná, Roberto Botelho Ciconelli, da PRM São José dos Campos, Márcio de Menezes Martins, da PR do Rio Grande do Sul, Stefano Guimarães Esteves, da PRR3 de São Paulo, e Osmário Abreu, PRM Governador Valadares. Item 2. Polícia do Ministério Público da União, desdobramentos decorrentes da regulamentação e regulamentação. 3. Teste de aptidão física, TAF, análise e repercussões. 4. Descentralização da Secretaria de Segurança. O evento contará ainda com a participação do Escritório de Advocacia Estilac Rocha, que esclarecerá aos filiados acerca das questões jurídicas e da Associação Nacional de Segurança, AGEMPO. As despesas serão custeadas pelas seções sindicais e a Diretoria Executiva Nacional será responsável por todo o apoio logístico. Solicitamos que os nomes dos agentes sejam enviados o mais breve possível até o dia 29/7, para fins de opções de voo e compra de passagem. Nós sabemos que a malha viária está bem menor devido à pandemia e os preços das passagens estão muito caros. Então é importante que for participar, procure a sua seção sindical, se candidatar para participar do evento, que vai tratar desses assuntos tão importantes. Continuando na logística administrativa e operacional da diretoria executiva. A indicação dos nomes e opções de voo deve ser encaminhadas para o e-mail gerênciaadministrativa@cidmpu.org.br e pelo protocolo eletrônico, sendo direcionado ao setor de gerência administrativa. A coordenação do evento está a cargo dos agentes de segurança institucional Daniel José de Souza Matos, PRM Campina Grande, Lars Bernardo dos Reis, PGR, e José Valdir de Almeida, PRM Monteiro, que desde já deixo consignados os mais sinceros votos de apreço e estima em nome de todos os agentes de segurança institucional, pelo apoio das sessões sindicais. Assinado Adriel Gael José da Silva, diretor executivo nacional do CIDMPU, 25 de julho de 2022, Brasília. Mais alguns avisos, antes de passar a palavra ao Otto. Os companheiros do Sintrajude em São Paulo pediram para divulgar aqui, na nossa atividade, que aconteceu a demissão da companheira Beatriz, que é diretora do Sintrajude. Então, iniciou uma campanha de solidariedade contra a demissão de Beatriz Massariol. O Sintrajude convoca a categoria para a luta pela reintegração imediata da oficiala de justiça demitida de forma injusta através de decisão do presidente do TRF3. Em uma decisão arbitrária da presidente do TRF3, a desembargadora Marisa Santos demitiu uma servidora, oficial de justiça e diretora do Sintrajude, a colega Beatriz Massariol. A decisão foi contrária ao parecer da comissão processante e ignorou os agravos de saúde de Beatriz, diretamente relacionado à gestão das condições de trabalho na Central de Mandados Unificada da JF de São Paulo. Além de postura sindical, Marisa Santos também desconsidera 26 anos de contribuição à Justiça Federal e o trabalho exemplar da servidora cumpriu ao longo deste tempo. O Sindicato do Poder Judiciário de São Paulo, Sintrajude, vem pedir o nosso apoio nessa campanha de solidariedade pela reintegração de Beatriz Massariol. Participe dessa luta, acompanhe pelo site. Vou fazer aqui uma breve leitura, rapidamente, dos fatos. O sindicato repudia, manifesta o absoluto repúdio à decisão da presidente do TRF3 pela demissão da oficiala do Sintrajude, oficial e diretora do Sintrajude, Beatriz, por supostas infrações e defende a urgente reversão da decisão. A decisão desconsidera problemas de saúde enfrentados por Beatriz e seus impactos, diretamente relacionados a sérios problemas de gestão e condições de trabalho na Central de Mandados. Todos esses pontos foram elucidados no processo, sobretudo o ambiente hostil de trabalho com uma falta de apoio aos oficiais de justiça. Ao invés de uma política ativa de acolhimento e cuidado com a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, a postura da administração culpabiliza as próprias vítimas pelos agravos e ataques sofridos. Essa postura não é isolada e, neste caso, é levada ao extremo. A medida vem em contexto de exacerbação do assédio moral e institucional
no Judiciário Federal de São Paulo e nas organizações públicas em geral, de piora das condições de trabalho e de crescente ataque aos serviços e servidores públicos. É importante destacar que a comissão processante, que conduziu todo o processo, havia chegado à conclusão distinta, que não indicava a demissão, porém a presidente do Tribunal desconsiderou esse parecer e resolveu aplicar a punição à servidora. Além das dificuldades que vem sofrendo, Beatriz tem 26 anos de dedicação e serviços prestados à Justiça Federal do Estado de São Paulo, o que demonstra quão absurdo e inaceitável é tal medida, que também pode ser encarada como uma atitude antissindical. Além de integrar a atual diretoria do sindicato, Beatriz já foi também diretora de base e dirigente associativa, sendo ativista em defesa dos direitos e condições de trabalho em seu local, contando com a confiança e o respeito dos colegas. Beatriz tem um histórico funcional exemplar, inclusive com registros de elogios nessas quase 3 décadas, dedicação ao serviço público, e em virtude do difícil ambiente de trabalho, havia perdido remoção para outra lotação de modo a afastar-se da situação, poder retomar a normalidade de seu trabalho e de sua vida. No novo local de trabalho, estava desempenhando suas atribuições de forma zelosa, como de costume, o que somente ratifica a necessidade de revisão da pena de demissão, que coloca servidores e sua família em situação de extremo desamparo. O Sintrajud, Sindicato Judiciário Federal de São Paulo, adotará todas as medidas cabíveis pela reversão da decisão e levará adiante campanha pela reintegração da companheira, construindo um movimento de solidariedade na base da categoria, no Estado, em todo o país e em outras categorias e movimentos. Então, a pedido do sindicato, nós também nos solidarizamos com a sindicalista e servidora que foi demitida e a gente repudia também a decisão do TRF3. Mais um aviso, né? Não sei se todos aqui conhecem, estão assistindo o nosso memorial, né? O nosso memorial do cargo de agente de segurança faz parte do nosso trabalho de valorização do cargo. Este memorial é um trabalho que foi feito a várias mãos, vou até nominar aqui ao final aqui o nome dos companheiros que ajudaram nesse memorial, que é de valorização do cargo e do que a gente realiza em termos de trabalho em prol da categoria, né? Nós temos um pedido que está tramitando no CNMP de polícia, que é o processo 128, está agendado para o dia 9 de agosto, né, Jacques? E ele foi essencial nesse trabalho de valorização em que a gente pede paridade e simetria com os colegas agentes de segurança do Poder Judiciário, que agora é Polícia Judicial, né? Até nominar aqui, eu não podia deixar desse momento pós-pandemia, né, no nosso primeiro evento híbrido, né, presencial e também virtual, de nominar os companheiros que ajudaram na construção do nosso memorial, né, para ficar registrados aqui nos anais do evento, né. O André Luiz Alves Lino, Arno Reis, Eduardo Ferreira Júnior, Emerson Paes Barreto, Elison de Oliveira Lima, Felipe de Magalhães Castro dos Santos, Hernandes Isidro Neto, Humberto Wilson da Silva Melo, João Edinaldo Madureira Batista, Leonardo de Oliveira Lima Lucena, Márcio Luiz Ferreira, Márcio de Menezes Martins, Marcos Simões da Silva, Renê Salles Costa, Roberto Botelho Ciconelli, Rogério Silva Marques, Cira Santos Alves, Huerto Tenor de Souza e Wesley Pereira Rezende, nominar e homenagear os companheiros que nos ajudaram na confecção desse importante material que nos ajudou, nos auxiliou na nossa proposta de valorização do cargo e de alteração da nomenclatura de agente de segurança para a Polícia do MP, pautado, se Deus quiser, na sessão do dia 9 de agosto do presente. Já que concluídos os avisos, vou chamar aqui primeiramente para a primeira fala o companheiro Otto, 10 minutos, e depois vou abrir a fala para o companheiro Pascoal, Polícia Judicial do TSE, também em 10 minutos, também com a saudação depois. Otto, por favor. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, o convite, o especial convite do senhor Laércio Bernardes, e
com o veto do senhor Madison, né? Ambos fazem parte da instituição, e a ideia de vir aqui com esse público especial, aqui não está nos assistindo, tanto presencialmente como virtualmente, é apresentar a plataforma que trata sobre o assunto liderança, ok? Adicionado a isso, uma plataforma de sobrevivência, né, com atos práticos e técnicos sobre sobrevivência, com o propósito de assessorar, apoiar aos agentes que operam nos rincões do Brasil para ter uma condição mais apreciável, mais dinâmica, eficiente e eficaz do seu ambiente de trabalho. Então, eu gostaria de fazer essa apresentação. Essa plataforma Liderability, ela nasceu com a ideia da visão americana de liderança. Uma ideia que é global, os termos são globais, não por serem americanos, mas a nossa ideia principal é passar a visão americana na condução de liderança em instituições. Slide. Então, atrela-se a ideia do América com o Brasil, a visão que eles também têm em relação ao nosso país, ao nosso povo e a nossa capacidade de alavancar esses atributos dentro do nosso próprio país, com nossas próprias instituições. Slide. Slide. Então, quando falamos do processo... Isso, aí mesmo. Obrigado. Então, a plataforma, o que ela oferece? Né? São instruções técnicas, okay? Teóricas, sobre o âmbito da liderança, né? Na sua coluna, e, atrelado a isso, existe também uma plataforma física, que eles chamam lá de Leadership Reaction Course, nada mais é do que uma pista de reação de liderança, onde a pessoa que está sendo aplicada os testes, ela passa a aplicar de uma maneira geral, dentro dessa estrutura física, em loco, todos os seus atributos de liderança. Né? E essa pessoa, esse agente, que está sendo testado, podemos fazer aqui um diagnóstico muito próximo da sua capacitação de liderança perante a sua equipe, né? O tornando mais eficiente, né? Mais eficaz, mais preciso dos seus atributos, garantindo assim uma máxima, né? na instituição com relação ao seu trabalho. Então a gente pode ali aplicar instruções em loco, né? Em sala de aula, como previsto. Também podemos passar palestras institucionais, está previsto também dentro do âmbito do curso. E depois vamos passar para o treinamento em loco, treinamento real, sobre atributos de liderança. Slide. Então, o que tem no conteúdo desse curso? Quais são os tópicos abrangentes no curso de uma maneira geral, para que todos saibam? Vamos falar sobre conceito de liderança, funções de liderança, estilo, traços, princípios da liderança, perfil de personalidade, valores pessoais, gerenciamento de tempo para líderes, programa de aconselhamento, motivação, relacionamento com encarregados, nutrição, prontidão física, função de orientador e oratória. Todo esse conjunto foi o que os americanos passaram, né, como visão, foi traduzido, na verdade. E percebam que cada tópico desse está interligado com o outro, ok? Então e cada tópico equivale aí a 30, 40, 50 slides, né? Conteúdo de 50 minutos ou até 2 horas para cada tópico, é diferente um do outro. Uns são mais abrangentes, outros são mais curtos, mas que a gente tem ideia de que todos eles estão interligados, eles fazem correlação com os seus atributos pessoais. Quando a gente passa essa instrução em sala de aula, a parte teórica, o indivíduo passa a entender melhor a sua função, os seus atributos,
e como coordenar melhor a sua liderança perante a sua equipe, né? O conhecimento nessas questões é tudo, quando a pessoa é colocada em função de liderança. Então, está aí todo o argumento na parte teórica do conteúdo do curso. Slide. E após isso, passamos a conduzir instruções, como bem visto aí, né, em loco, no meio físico. Mas o que exatamente significa isso aqui? Essa parte física do curso. Eu não preciso esperar, né, um desastre acontecer e eu sobreviver a esse desastre, a essa ocasião, para poder, a partir daí, do nada, tomar rédeas de liderança. Eu posso muito bem trazer esses problemas para essa plataforma, observar como a pessoa conduz liderança sob pressão de tempo, né? Sem trote, sem nada, sem esses atributos da área afetiva, mas que eu possa só a pressão do tempo, né? E fazer uma avaliação diagnóstica sobre a condução daquela pessoa com aquele determinado grupo. Isso dá um amparo ao gerente, ao chefe da empresa ou de uma instituição, né, para escalar os membros da instituição nas suas devidas funções. Isso evita, em cerca de 90%, erros de apontamento pessoais. E o que eu posso citar em alguns problemas que já ocorreram aqui no país, né, com algumas empresas privadas, por erros nesse quesito, por falha no quesito da liderança, né? Posso citar aqui exemplos em grandes lojas em que um agente de segurança privado, terceirizado, né, acabou matando um animal na frente de um público, né, e que isso aí atrelou uma ação, provavelmente de uma instituição para investigação, e que pesou claramente o fechamento daquela loja. Por quê? Pela falta de observância na pessoa que deveria estar liderando aquela loja, que faltou supervisionar, orientar um elemento terceirizado e que prejudicou gravemente a estrutura institucional daquela loja. E aí, quem tinha que explicar tudo isso aqui? Né? O gerente da loja. O que a caixa daquela loja tinha a ver com isso? Nada. Ela só perdeu o emprego porque houve fechamento por ação indevida de um elemento terceirizado. Então, olha o prejuízo que ele deu, o dano que ele causou político da imagem daquela loja. Entre outras instituições que operaram muito mal com relação aos valores pessoais, em desacordo com o trato com o ser humano, que causou uma amostra política muito grande. E mais cara do que a amostra política foi a vida de pessoas, a vida de animais, né? Então, o que a gente pode diminuir drasticamente sobre esses atributos negativos é com a aplicação dos ensinos teóricos junto com a prática. Aqui é o momento que a pessoa pode errar à vontade, sem comprometer futuramente a estrutura institucional. A gente pode fazer esse diagnóstico em loco para a pessoa e emitir isso para o chefe de empresas ou instituições. Slide. Aqui está o modelo de avaliação de desempenho. Tá? Podemos construir todo esse projeto, né, e está passando fielmente para os líderes das empresas, como eu falei também, instituições, né, uma avaliação diagnóstica do indivíduo, para melhorar nas suas condições. Slide. Slide. Então temos aqui a ficha de contato, né? Deixar aqui atrelado aqui o telefone de contato, o meu telefone, ele representa aí a Liderability, junto com o meu sócio André, aqui uma sócia também, que está aqui, a Paula, e a gente vai também reservar um tempo, né, para poder conversar com vocês. Estamos abertos aí a esse contato, para nos aprofundarmos mais ainda sobre os atributos dessa plataforma. Garanto, com certeza, que não tem plataforma similar no quesito de orientação e liderança aqui no nível nacional. Né? É uma novidade, né, dentro da estrutura nacional.
Eu espero que contar com o apoio de vocês, espero que a gente possa fazer esse intercâmbio juntos, possamos apoiar de todas as maneiras para que possamos aqui amparar os agentes, não na ideia de querer transformar melhor ou ensinar liderança para os agentes da instituição, não. A gente tentar fazer um intercâmbio para que ele possa compreender isso, a gente possa emitir essa informação, né, para esse agente e que ele possa operar durante toda a carreira de maneira plausível, de maneira segura, mais eficiente e eficaz. Slide. Pode passar, por favor? Bom, gostaria também de aproveitar a oportunidade de externar, adicionado a esses quesitos de liderança, né, para os agentes também. A gente entende que os agentes operam nos rincones do Brasil, precisam tecnicamente lidar com esse tipo de atributo, quando se opera em selva amazônica, quando se fala em cerrado, quando se fala em Mata Atlântica, quando se fala em algumas regiões, né, um tanto inóspitas. E vamos lembrar que nós viajamos de avião, embarcamos em navios, né, viajamos pelas estradas e fatalmente estamos correndo um risco de um dia enfrentar um atributo que possa tocar no tópico de sobrevivência. E aí eu faço um adicional aqui, um informe, né, apontando aqui a empresa Max Company, que trabalha em conjunto conosco nos ensinamentos de técnico de sobrevivência, ok? Então, é um atributo extremamente importante, tem uma conexão muito íntima com os atributos também da liderança e que pode permitir que pessoas sobrevivam por mais tempo. A verdade é essa. A diferença em quem não sabe tecnicamente como sobreviver em ambiente inóspito e a pessoa que sabe é justamente da linha do tempo da vida. Eu vou lembrar que algumas ocasiões que ocorreram no Brasil, como a queda do Varig 247, né, que uma vez cracheada a aeronave na selva amazônica, as pessoas, primeiro, ficaram pensando de como sair dali, né, os que sobreviveram, como gerenciar as pessoas que foram feridas, como produzir, adquirir água, como produzir fogo, como pedir ajuda, como pegar técnicas, olhar ao redor e tomar proveito da natureza, para poder manter-se vivo e esperar até mesmo o socorro calhar. Então, as pessoas foram pegas de surpresa. E aquele evento, as pessoas que lutaram pela sobrevivência passaram por essa experiência para passar para o próximo, mas não estavam devidamente preparados para sobreviver a esse tipo de evento. Okay? Como outros que já ocorreram aqui no Brasil, outros vários que passam por esse processo. Então, a diferença de se colocar como preparado e despreparado está entre a vida e a morte. Então, gostaria de respeitosamente passar essa informação sobre a Max Company, é uma empresa que está aí associada à nossa plataforma, para adicionar uma característica técnica de ensino para o pessoal que não está ainda experiente nessa ideia. Aqui algumas fotografias do primeiro evento que já aconteceu aqui no entorno do DF, né, na cidade de Valparaíso, ocorreu lá, junto com o pessoal, em técnicos em biologia, né, militares das Forças Armadas que apoiaram nesse sentido de ensino, né, com vasta experiência nessa ideia do Bushcraft, sobrevivência e liderança. Evento magnífico que pôde contar com o apoio de outras instituições. Então, sendo curto e breve aqui na minha humilde apresentação, mais uma vez agradecendo aí a banca de diretoria, né, para ter a oportunidade de lançar aqui a visão de todos, essa plataforma chamada Liderability. Eu espero fielmente que possamos contribuir e fazer um enlace técnico sobre a parte de liderança. Muito obrigado. Foi religioso aí, cumpriu rigorosamente o tempo, 10 minutos. Agora, outro informe, nosso colega policial judicial Pascoal, que nos honra, prestigia nosso evento e nossa parceria de longa data aí. Pascoal, 10 minutos, por favor.
Pessoal, boa noite. Inicialmente eu agradeço ao companheiro Laércio pelo convite, né? E a minha função aqui hoje, meu nome é Pascoal Rossetti Neto, eu sou policial judicial, 25 anos no TSE, e o que eu gostaria de transmitir para os senhores aqui, brevemente, é apenas a nossa experiência no TSE da formação da Polícia Judicial no governo do ministro Barroso. Vocês se encontram, eu tenho acompanhado com o Laércio a luta cotidiana de vocês, né? Vocês estão nessa fase da vida em que vocês, quiçá, certamente vencerão da institucionalização da polícia do Ministério Público. Na verdade, eu digo institucionalização porque a polícia já existe. A questão é só de reconhecimento das suas atribuições de forma mais explícita, né? Assim como nós costumamos dizer no TSE, a Polícia do Poder Judiciário ela foi formalizada em 1892 com o primeiro regimento do Supremo Tribunal Federal, que é um primeiro regimento republicano. Então, na República Federativa do Brasil, a polícia mais antiga é a Polícia do Supremo Tribunal Federal. Então, é o primeiro regimento institucionalizado depois da República. Então, não dizemos criou a polícia, não, nós não criamos a polícia apenas foi reconhecida, as suas atribuições reconhecidas, e explicitamente mudou-se algumas questões relativas à denominação. Bom, muito bem, em 2019, o ministro Barroso ele assumiu o TSE, né, como presidente do TSE, e convidou algumas pessoas para fazer parte lá do trabalho. Dentre elas, ele convidou o Igor Tobias Mariano, que ele era o ajudante óseo do ministro, e também ele era o assessor, né, que cuidava de todos os assuntos da presidência e era o responsável pela segurança da presidência. Também nomeou, né, um delegado da Polícia Federal, o doutor Disney Rossetti. Graças a Deus a gente deu sorte, porque o doutor Disney ele nos acompanhou em todas as demandas que nós fizemos relativas à Polícia Judicial. Ele sempre esteve junto, sempre nos ajudou, sempre foi uma ponta firme do que a gente queria fazer. Então, graças a Deus, foi um delegado que nos ajudou muito e continua nos ajudando, porque ele continua à frente lá da Secretaria. Muito bem. O que os senhores sabem, né? Foi aprovada a Resolução 344 no CNJ, né? Ainda na presidência, findando a presidência do ministro Toffoli, e essa Resolução 344, ela criou oficialmente o nome Polícia Judicial, criou algumas atribuições, institucionalizou alguns aspectos do nosso cargo. Imediatamente a gente começou a lutar no TSE, né, com a atuação brilhante do Igor, no convencimento de mostrar para o ministro Barroso que a Polícia Judicial era necessária, que a Polícia Judicial fazia um trabalho muito importante na preservação dos ativos da Justiça Eleitoral, e o ministro, né, convencido disso, colocou a máquina para funcionar. O doutor Santo, né, o juiz da presidência, nos ajudou muito na construção da documentação, dos votos, e terminou que nós conseguimos aprovar, né, a resolução nesse momento, a resolução 23648, e essa resolução, hoje no Poder Judiciário, a gente tem orgulho de dizer que é a resolução mais avançada em relação à Polícia Judicial. Não há nenhuma resolução de nenhum tribunal que contenha os avanços que a nossa resolução contém. Então eu sugiro, né, Laércio, sugiro fortemente que na construção da polícia de vocês olhem essa resolução e vejam as soluções que nós demos para questões muito importantes. A primeira delas é a questão da criação das nomenclaturas das especialidades, né? Como os senhores sabem, existe lá, o nosso cargo é técnico judiciário, área administrativa, e a especialidade, essa resolução criou a especialidade policial judicial. Então, o artigo, se não me engano, artigo 12, ele diz que a denominação do agente inspetor de polícia é agente de polícia judicial, inspetor de polícia judicial, mas ficou criada a área de policial judicial. Então, se você for denominado pela sua própria área, já é suficiente para você receber a denominação de polícia. E a gente conseguiu convencer, né, o
ministro, mostrar para o ministro é um homem muito preparado, muito mais inteligente que nós, mas nós conseguimos mostrar para ele que a questão de polícia é realmente fundamental. A partir do momento que você se identifica como polícia, as coisas mudam, as pessoas respeitam mais a institucionalização que o Ministério Público ou que o Poder Judiciário merece. Se você disser, eu sou agente de segurança, eu sou segurança, ninguém vai respeitar. Agora, a partir do momento que você se identifica, eu sou policial, a partir desse momento, as coisas começam a mudar. O seu posicionamento frente às ocorrências do dia a dia, né, são outros. Então, graças a Deus, até nós temos um fato curioso, lá no TJ, na discussão, na votação de uma resolução similar no TF, o desembargador, em voto, publicamente, está lá nos anais, os senhores podem ver, ele disse assim, bom, eu estava esperando a minha esposa me buscar na porta do tribunal. Aí um casal começou a brigar dentro do carro e eu percebi que o homem ia agredir a mulher, eu percebi que isso ia acontecer. Aí eu intercedi, comecei a falar, ele não começou a me respeitar. Quando eu falei, polícia, para! Ele, na hora, não, desculpa, ligou o carro e foi embora. Então, o próprio desembargador, se identificando como desembargador, não teve o respeito para atuar numa situação de flagrante desrespeito ao direito de alguém ali. Estava na iminência de acontecer um problema e ele, como se identificou como policial, foi lá e resolveu o problema. Então, todo esse convencimento a gente precisa fazer, né, tanto para os procuradores, promotores, de que realmente a questão policial é muito importante. Ademais, como nós também costumamos dizer, o poder de polícia originário pertence ao juiz. Se o juiz tem poder de polícia originário, faz essa delegação, não há problema nenhum. Algumas pessoas argumentam, né, que esse foi um debate que nós enfrentamos, que os senhores também estão enfrentando no Ministério Público, mas a solução dada também é muito satisfatória, de que os órgãos de segurança pública já estão na Constituição Federal. Então, o que a Constituição Federal não cita explicitamente não é órgão de segurança pública. Bom, de fato, a Polícia Judicial, a Polícia do Ministério Público, não é órgão de segurança pública e nem pretende ser. Ela é órgão de segurança institucional. A Constituição ela divide-se em vários capítulos, e em cada capítulo ela dá atribuição do respectivo poder. Do Poder Executivo é a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal. Ok, agora tem o Poder Legislativo, lá tem a sua polícia. Tem o Ministério Público, lá tem a sua polícia. Tem o Judiciário, lá tem a sua polícia. Inclusive, o ministro Lewandowski, no Supremo Tribunal Federal, ele comandou um estudo, na época, para o doutor André Ramos Tavares, ele é doutor em Direito, professor da USP, e ele disse ao ministro, na conclusão do estudo, ele disse ao ministro o seguinte, ministro, a questão do poder de polícia no judiciário é uma matéria privativa do poder judiciário. Se isso aqui for objeto de lei, já é inconstitucional, porque só o judiciário pode dispor disso. Então, o senhor tem que fazer isso por meio de resolução, e não por qualquer outro meio. O meio que a Constituição comanda para tratar dessa matéria, assim como o Ministério Público, é resolução do Ministério Público. Se você mandar para o Congresso Nacional vai dar a sua cara, e isso é privativo do Ministério Público, privativo do Poder Judiciário, privativo do Poder Legislativo, como é a polícia da Câmara e a polícia do Senado. Então, essa matéria ficou pacificada. Eu gostaria até de, se os senhores me permitem aqui, ler uma frase aqui, que é dessa resolução. O relator foi o ministro Barroso, e o ministro Barroso, ele escreveu assim, no voto dele, ou seja, o relator da resolução nossa é o presidente do tribunal. Olha o que ele escreveu no voto. Ele fala assim, ademais, a regulamentação do exercício de poder de polícia administrativa nesse tribunal, fundamentos na resolução 291/2019 do CNJ, e dispõe sobre a política e sistema nacional de segurança do poder judiciário, de modo a ratificar o posicionamento do CNJ no sentido de que, ele próprio negritou, a segurança institucional é a primeira condição para garantir a independência dos órgãos judiciários,
na forma dos artigos 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 14.1 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 2º e 9 do Código Ibero-Americano de Ética Judicial, 1º do Código de Ética da Magistratura. Ou seja, ele fundamentou aqui, foi na nossa Constituição, nos códigos internacionais, nos tratados internacionais aos quais o Brasil se filiou. Estou concluindo, mas... Então, enfim, é um documento robusto e a nossa luta, tanto a de vocês quanto a nossa, né? Nós estamos institucionalizados, mas isso não significa que não possa haver retrocesso, né? Então, eu gostaria apenas de compartilhar essa experiência com os senhores e Laércio, dizer para você que nós estamos à disposição, né? Lá no tribunal, o Igor está à disposição, até mesmo o Dr. Rossetti, eu não falo o nome dele, não tem procuração, mas ele foi uma pessoa que sempre nos ajudou, tem uma massa crítica muito boa, ele é professor, então também é uma pessoa que vocês poderiam procurar em caso de necessidade de alguma fundamentação. Tá bom? Muito obrigado aí, senhores. Obrigado. Eu agradeço ao policial judicial, nosso companheiro de luta aí, Pascoal, trabalho no TSE, obrigado pela saudação. Bom, antes de fazer aqui a leitura, antes de começar aqui a segunda chamada, para a gente iniciar a parte estatutária da Assembleia, né? O Wagner Souza pediu a palavra, não sei se é possível não falar, Giovana? O Wagner, não sei se... Não estou te ouvindo, Wagner. É sempre um prazer quando a gente está dentro de uma reunião de uma associação séria, que nem a Associação dos Agentes, que, para mim, particularmente, já são polícia institucional do Ministério Público da União. E, como presidente, estou presidente da FEBRAGE, Federação Brasileira do Judiciário, dos sindicatos que atuam dentro do Judiciário, eu quero aqui também agradecer, como sempre, esse espaço, porque o Laércio eu conheço nessa luta há muitos anos, na questão da polícia institucional. E não poderia deixar de parabenizar esse trabalho, que é essa Assembleia de Prestação de Contas. Nenhuma entidade séria deixa de fazer prestação de contas, e a sua entidade e a dos demais que estão aí presentes é séria. Por isso eu parabenizo, uma boa noite, um bom trabalho a todos. Deus abençoe e muito obrigado, Laércio, por tudo que nós temos feito juntos. Obrigado, Wagner. Uma honra compartilhar da luta. Eu conheço o Wagner há quase 30 anos na militância. Quando eu já estava em São Paulo e já trabalhava junto com o Wagner. Uma honra. Obrigado, Wagner, pela saudação. Então, gente, fazer aqui repetir o aviso, a pedido aqui de vários colegas aqui no grupo de WhatsApp. Não deixe de responder a pesquisa sobre saúde dos agentes. Está nas nossas redes sociais, Facebook, está no nosso Instagram, que é para a gente elaborar, né, a nossa tese em relação aos índices. Né? Então, agente de segurança, por favor, entre lá nas redes sociais, responda o questionário no formulário grupos. É muito tranquilo, é muito rápido. Né? Finalizando os avisos, né, agora vamos partir para a parte solene e estatutária obrigatória. Né? Vou fazer agora de novo a leitura. A gente já passa a palavra aqui para o nosso coordenador, o Jackson. Pegou a tarefa de... Nem ano passado eu não pude participar, mas esse ano, pela segunda vez, né, Jackson? Nossa prestação de contas. Edital de convocação para a Assembleia Geral Ordinária de apreciação do balanço financeiro e patrimonial da Associação Nacional AGEMPO, biênio 2020-2022. Sexta-feira, 22 de julho de 2022. A associação usa suas atribuições legais, porque ele confere o Estatuto Social em seu capítulo 3, artigos 12, 13, 14, 17 e 18. Seção 1 convoca seus associados em pleno gozo de seus direitos e deveres a participarem da Assembleia Geral Ordinária, híbrida, no dia 27 de julho, quarta-feira, no Salão Encontro do Leon Hotels, International. 19 horas para a chamada e agora em segunda chamada com qualquer quórum. Né? Em formato híbrido, tem os associados online e os presentes, para analisar o primeiro exercício de setembro de 2020 a agosto de 2021, e o segundo exercício de setembro de 2021 a maio de 2022.
Qualquer dúvida vocês podem anotar, pode questionar, e também em relação aos agentes que estão online também. Então, com a palavra, o coordenador-geral Jackson de Abreu. Boa noite a todos. Antes de iniciar esse rito, que faz a gente cumprir as nossas obrigações diante do nosso estatuto, eu queria agradecer ali o Otto, né? O colega que fez a explanação aqui, trouxe aí toda a experiência, a expertise que ele tem hoje feito na iniciativa privada, né? Somado também com tudo aquilo que ele adquiriu na sua vida funcional e institucional como militar. É um profissional de extrema capacitação, qualificação. Já tive a oportunidade de ter tido um curso ministrado por ele, eu enquanto agente do Ministério Público Federal e ele enquanto representante da Marinha. Um profissional de excelência, e eu tenho certeza que ele tem muito a oferecer com o que ele propôs aqui, com o que ele falou, e no que diz respeito à liderança, com toda a expertise aí das referências internacionais, né? Então fica um abraço aí para você, meu amigo. Obrigado pela palavra aí, a gente está sempre à disposição. Queria agradecer também o colega Pascoal, não podia deixar de falar um pouco a respeito da questão da polícia, né? Já que o colega aí colocou vários pontos aí que hoje a gente ainda está numa busca, né? Mas a gente já está bem consciente em relação ao que você falou, no sentido da gente saber o que a gente quer, no sentido da gente não querer, extrapolar, né, os limites dessa polícia administrativa, como você bem disse, né? Quando a gente institui isso no âmbito do Ministério Público. A gente sabe que o Ministério Público, quando fala de polícia, é um pouco mais delicado do que talvez vocês no Poder Judiciário tenham tido aí no decorrer da batalha de vocês, né? A gente já teve situações em que o próprio Supremo teve que intervir no sentido de dizer, né, afirmar que o Ministério Público tem sim um poder de investigação, claro, que não extrapola os limites constitucionais daquele poder de investigação das polícias constituídas para essa finalidade. Então, a gente tem essa consciência, é importante frisar novamente isso que você falou, que a nossa polícia interna é administrativa, ela dá segurança jurídica no desempenho do nosso cargo, né, no apoio às atividades exercidas pelos procuradores, pelos membros, né, que são o Ministério Público. Então, nós apoiamos nessa atividade meio para poder fazer com que o trabalho do Ministério Público aconteça. Está aí, né, na mídia, a gente tem visto o Ministério Público Federal atuando com bastante garra no sentido de combater a corrupção, a criminalidade, isso tanto no MPDFT também, no MPF e nos outros dois anos, MPT e MPM. E a nossa polícia, acredito que agora vai, viu, Pascoal, a gente hoje tem um apoio do nosso Procurador-Geral da República, ele já tem dito isso, né? Então não é novidade, nas idas aos estados, em alguns encontros com procuradores no próprio MPF, ele já tem dito da necessidade da gente regulamentar essa polícia. Temos colegas aqui do MPDFT também, que teve uma capacitação recente, e a administração lá também entende que é necessária essa nova configuração de uma polícia mais forte, né? Com a denominação de Polícia do Ministério Público. Dito isso, queria agradecer aos colegas aí, obrigado pela fala. Queria agradecer também a presença dos colegas que estão aqui, né, presente, nosso colega Sarmento, que também é um dos nossos diretores. Temos o nosso colega Raul, que está presente aí também, do MPDFT, colega parceiro. Inclusive é um colega que vem candidato a deputado distrital aí por Brasília. Fica aí também a fala aí, que em algum momento provavelmente vai ter oportunidade aí de expor as suas, futuramente, quando já tiver tudo de acordo com as questões eleitorais, falar um pouco melhor, né, Raul? E também agradecer a presença aqui da Rita, né? Presente aqui, Francisco também, e o Wagner. O Wagner é o colega que está virtual, que fez uso da palavra, né? Infelizmente, a gente queria ter um pouco mais de quórum, né? Mas dando continuidade, né? No primeiro momento com um terço não foi possível, na segunda chamada é com qualquer quórum, né? É um evento que não atrai muito, né, os colegas a participarem, mas a gente tem quantidade suficiente para poder aprovar nossas contas, né? Dando continuidade, então,
com essa convocação da Assembleia Financeira. Eu estou aqui com o relatório sistematizado do Conselho Fiscal, né, da nossa gestão, que apreciou todos os balancetes, né, e todos os livros, tudo que foi feito, toda a contabilidade da associação durante esses 2 exercícios, né, de 2020 a 2022. Eu queria dizer também que nós somos uma associação em tamanho, talvez pequena, mas é muito grande em tudo aquilo que a gente conquista nas nossas brigas, né? Nós temos entidades muito maiores no Ministério Público, a nossa tem uma estrutura um pouco menor, mas a gente tem tido bastante vitória, bastante êxito nos nossos pleitos, né? A gente acaba tendo uma força, talvez, que outras maiores não têm, isso eu posso falar com orgulho. Nós somos, eu digo isso porque nós temos aí aproximadamente hoje em torno de 565 filiados, né, de um universo de aproximadamente 1.200, né, Brasil afora, em todos os ramos do MPU. Nós temos uma arrecadação relativamente pequena, arrecadamos aí em média R$26 mil por mês, e a gente, com essa arrecadação pequena, a gente ainda consegue tirar, né, leite de pedra aí. Temos aí as meninas que nos ajudam, que nos apoiam no administrativo, não podia deixar de mencionar a Giovana, a Cristina, a Stephanie, que nos ajudam aí nessa parte administrativa. E a nossa prestação de contas desse ano é bem tranquila. O Laércio até fala que cabe a mim aí, né, o trabalho de poder ler aqui o que foi feito pelo Conselho Fiscal, mas na verdade foi bem tranquilo porque a gente, na prestação de conta anterior, a gente acabou, né, resolvendo algumas questões que estavam mais atrasadas. Então hoje a gente está prestando conta de fato da gestão atual, né, que iniciou em agosto de 2020 e finda agora em setembro de 2022. Aproveitar para falar também que as eleições estão em andamento. A nossa gestão finda agora em setembro, como eu já falei. Nós temos a comissão eleitoral já instituída. Temos aí o colega Wagner Maciel, o Dilson Almeida e o Severino Silva. O próximo passo daqui para frente agora é definir as datas para inscrição de novas chapas, né, para concorrer a esse novo pleito aí, mas isso vai depender da comissão que foi formada. Eles vão reunir para poder deliberar e soltar essas datas e a gente dar continuidade nesse processo eleitoral. Então, dito isso, vou ler o relatório sistematizado do Conselho Fiscal. O presente relatório tem como objetivo registrar as principais ocorrências e ressalvas dos livros contábeis, né, demonstrativos de receitas e despesas da Associação Nacional dos Agentes de Segurança Institucional do MPU e CNMP, a AGEMPO. O trabalho foi realizado pelo Conselho Fiscal, eleito em Assembleia Geral convocada especificamente para esse fim, ou seja, o fim de analisar os demonstrativos de receitas e despesas das diretorias pretéritas, período compreendido entre os anos 2020 e 2022, e emitir um parecer para discussão e deliberação nessa Assembleia Geral de Prestação de Contas. Queria dizer também que nós estamos com todos os livros aqui presente, para quem quiser, né, folhear, ver ali como é que funciona, tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, enfim, os livros estão aqui. Aqueles que estão presentes virtualmente, caso tenham alguma dúvida também, pode fazer o uso da palavra aí. E, por fim, então, dando continuidade aqui, o parecer do Conselho Fiscal, em todos os livros, né, tanto no primeiro exercício quanto no segundo exercício da nossa gestão, foram aprovadas sem ressalva, né? Os livros foram avaliados pelo conselheiro fiscal Everson Fonseca Ribeiro, Obilon Ferreira Júnior e Manuel de Jesus Rodrigues. Então nós temos aí os livros apreciados pelos colegas e aprovados sem ressalva. Dito isso, a gente coloca, né, em votação aí, considerando o fato dos livros estarem aqui, para quem a gente vai dar um tempo, né? Talvez seja um momento de mais recados aqui, talvez, não sei se o Laércio tem mais algum recado a fazer. A gente vai dar uns 5 minutos aí para perguntas, para dúvidas, para verem os livros que estão disponíveis aqui. E após isso, a gente fazer uma votação do relatório que foi feito pelo Conselho Fiscal,
aprovando sem ressalvas as contas dessa atual gestão que finda agora em setembro desse ano. Exatamente, Então, esse momento agora é justamente para isso. Se alguém quiser fazer uso da palavra também, no sentido de fazer algum questionamento em relação à questão das contas, ou qualquer outro questionamento. O Rogério também está presente ali online, que é um dos nossos coordenadores gerais. Ele não pôde estar presente aqui, mas ele está ali virtual por uma questão de acompanhamento de pessoa da família, né, que está com alguns problemas de saúde. José Roberto, deu boa noite ali. Obrigado, José Roberto. José Roberto também é um dos nossos coordenadores, está presente aí, colega de Recife, né? O colega Rodrigo Horta aí também. Dito isso, então, dada a oportunidade para manifestações, não tendo nenhuma manifestação a ser feita, nada nos... boa noite, boa noite. Alguém presencialmente também, se alguém tiver algo a falar, acho que é isso, gente. Então, vamos colocar em votação, né? Peço para as meninas contabilizarem, peço para o pessoal que está no online se posicionar, manifestar em relação à aprovação das contas, conforme o relatório sistematizado feito pelo Conselho. Então, a gente coloca em votação. Peço para os presentes levantarem as mãos, os que estão de acordo com a prestação de contas. Vou utilizar o crachá, é isso, Lécio? Levantar o crachá. Aqueles que são filiados, né, que podem votar, claro. A gente pede que levante. Então, nós temos aqui presentes, aprovando as contas conforme o relatório apontado pelo Conselho, quatro votos favoráveis à aprovação das contas. E, virtualmente, tem um colega que levantou a mão ali, eu gostaria que identificasse cada colega que tá votando, viu, meninas? José Roberto foi quem levantou a mão ali, né? Oi? José Roberto, Rogério, os outros colegas a gente pede que se posicionem para que a gente possa formalizar a aprovação das contas. Ninguém mais? Ninguém mais se posiciona? Rodrigo Horta? Opa, agradecer a presença do ilustríssimo chefe da divisão de missões especializadas, nosso colega Jadson e seus queridos pupilos, filhos lindos. Então, Jadson, a gente está aqui agora no momento de deliberar a aprovação das contas, né? A gente está com os livros ali à retaguarda para quem quiser fazer algum tipo de conferência. A gente apresentou o relatório sistematizado, feito pelo Conselho Fiscal. O relatório foi no sentido de aprovação sem ressalvas, tanto do primeiro exercício quanto do segundo, da gestão atual, né, que iniciou em agosto de 2020 e finda agora em setembro de 2022. A gente está no processo agora de aprovar. E caso eu tenha algo a dizer, no sentido de questionar alguma coisa, ou está de acordo com o que foi colocado pelo Conselho, se manifeste também, por favor. Ok. Colega Jadson, de acordo também. Acho que é isso, né? Então,
Finalizou já no virtual, né? Então, diante dos presentes, virtualmente e aqui presencialmente, a gente aprova as contas aí da gestão de agosto de 2020 a setembro de 2022. É importante lembrar também que, conforme prevê o nosso regimento, nosso estatuto, né, a prestação de conta relativa ao último ano do mandato de cada diretoria colegiada deverá ser apresentado ao Conselho Fiscal respectivo e por ele apresentado antes do término do final do mandato. No caso do último ano, os livros são feitos a prestação de contas até o mês de maio. Então nós estamos até ao mês de maio desse ano feita a nossa prestação de contas. Rogério escreveu: gostaria de frisar que, apesar de pouca arrecadação, essa coordenação usou de forma mais responsável possível os recursos. Muito bem lembrado, viu, Rogério? Muito bem lembrado. Então, acho que a gente pode encerrar, né? Alguém quer fazer algum tipo de consideração? Fique à vontade. Ninguém? Jadson, Robson, Otto, meu amigo. Beleza. Gostaria só de agradecer aí o convite especial, muito satisfeito, e espero sinceramente poder estabelecer esse laço aí de intercâmbio e trabalho junto aos agentes, né, para que todos possam seguir em paz aí e fazer a coisa com bastante plena justiça na instituição. Um grande abraço. Obrigado, Otto. Valeu. Obrigado. Rita? Aqui tem duas pessoas que são muito participativas, né, no meio sindical, né? Eu sou da Anfip, né, da Unafisco e do Sindicato dos Terapeutas. E ele é do Simpro, né, membro do Simpro, dos sindicatos bancários e presidente dos sindicatos terapeutas. Então, por isso que a gente valoriza esse trabalho de vocês, essa união, esse aperfeiçoamento que a gente viu aqui, né? E a gente se sente seguro, né, porque o Ministério Público tem uma importante missão, né, no país, e a gente se solidariza com a causa da Beatriz, que né, esse governo da era Temer vem tirando, né, a força dos sindicatos e esquece que isso fortalece as instituições. Aliás, é isso, né, que eles transformar o Brasil novamente em Brasil colônia. Então, estão tirando todas o que foi construído e a gente não vai deixar, e vão ter esperança de mudar novamente esse país. É isso. Obrigada pelo convite, estamos solidários. Obrigado, Rita. Mais uma saudação? Robson? Jackson, mais uma consideração? Então, a gente declara encerrados os trabalhos e agradeço a todos presentes e a todos que estão no chat, né, virtualmente, e dizer que a gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube, a gente vai colocar tanto a penúltima como a atual Assembleia disponível para todos os associados, né? Inclusive está disponível no chat, lá melhor no site, os nossos balancetes estão todos no site da associação também, que é outro dever estatutário. Então todos os balancetes estão disponíveis no site da associação, que todo mundo já conhece. E o último lembrete, assim, a todos, conclamar todos a participarem. Agora a próxima atividade da associação vai ser as eleições, e a gente sabe que tem um quórum estatutário com um quórum alto, a gente conclama todos também a participarem das eleições, chapa, participar votando, participe, fortaleça a sua associação. Nem o Jacques falou e o Rogério, da pouca arrecadação, é a entidade que defende nossos interesses e reivindicações. Então não deixe de estar fortalecendo a sua associação, e no caso também os sindicatos também da nossa categoria, que é muito importante para a defesa dos nossos interesses e nossas reivindicações. Então eu agradeço a todos que participarem e concluo a todos a participar depois das nossas eleições. Então muito obrigado, declaro encerrado os trabalhos da Assembleia Geral de Prestação de Contas.
Obrigado a todos. Não vou esquecer, e agora a todos ao nosso confraternização. Ninguém vai embora aqui sem experimentar nossos petiscos. Obrigado. Recording stopped.